Pelas paz, meus amados irmãos, eu quero falar hoje de um assunto no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5 ao 13, que fala sobre o amigo importuno. Interessante falarmos esse assunto, né? O amigo importuno. No contexto acima, a partir do versículo 1 ao 4, Jesus pega os seus discípulos discutindo sobre um assunto interessante que era a oração. Ele fala que aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles queriam aprender a sede, eles estavam vendo que a oração de Jesus nunca falhava. Então é aquela emoção, né? Eles têm que me ensinar a orar. Deve existir algo que o mestre possa me ensinar para que Deus possa me ouvir. E será importante eu aprender com o mestre, porque eu não sei orar. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que o ser humano ele não sabe orar, que é o Espírito Santo que leva com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, e o Jesus, né, que conhece a intenção do Espírito, é que roga como sumo sacerdote ao Pai, dando validade à sua oração. Então é todo um processo, né, para poder chegar a essa oração. Então eles falam, né, eles dizem: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. E logo após, ensinando eles essa oração dominical, ele começa com uma parábola muito interessante, falando sobre o amigo importuno. E ele diz no versículo 5 em diante: diz-lhes também, agora que é o âmago da intenção de entender como é a oração. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Versículo 7. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Olha bem a palavra: ele lhes dará tudo o que houver mistério. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, o que Jesus está falando? Vocês têm que pedir o Espírito Santo, e o Pai vai lhe dar. Por que o Espírito Santo? Como lemos em Romanos 8, fala que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo, que nos é enviado, ele faz a parte intercessória nas nossas orações ao sumo sacerdote, que é Jesus. Então nós aprendemos algumas coisas referentes a essa oração, e eu quero dizer para você: depende da amizade. Jesus estava colocando qual era o grau de amizade que essas duas pessoas tinham entre si. Qual é as boas relações entre quem pede e quem dá?
Se há uma necessidade na sua vida, você procura sempre alguém mais chegado a você, aonde você tem um grau de amizade, porque esse grau de amizade, né, essa relação, essa boa relação de um amigo para um amigo, facilita de você chegar lá na casa dele. Olha, eu estou passando por uma certa dificuldade, você pode me ajudar? Então, o grau de amizade, ainda que eu possa importuná-lo, porque quem precisa sou eu, e quem precisa é quem busca, né? Ele tem para dar. Então, pelo grau de amizade, às vezes que ele se sinta um pouco chateado, ou não está no momento de te atender, ou está de madrugada, como esse homem estava dormindo já com seus filhos, porque eu não vou entrar na parte tradicional da história, como é que funciona, né, aquela casa de um judeu quando fecha as portas, como é que dorme. Existe toda uma retórica, toda uma parte cultural acerca disso, que não vou falar agora, mas estou falando sobre o grau de amizade. Então mostra que mesmo ele importunando o amigo, existia um grau de amizade, e por esse grau de amizade ele atende a necessidade do amigo. Então, e é ocasionado por uma necessidade, talvez imprevista. E eu sempre falo isso, que é a coisa mais imprevista que acontece na casa de nós que somos pobres, né? É quando o gás acaba. E eu sempre já percebi isso, desde que eu sou criança. O gás só acaba à noite e quando não tem o dinheiro. Vocês podem perceber isso na casa de todas as pessoas comuns, né, que são menos favorecidas materialmente. Sempre é dessa forma. Vocês podem reparar, o gás acaba à noite e não tem o dinheiro. Então, muitas vezes nessa hora você recorre a quem? Vai importunar um vizinho para levar sua panelinha para terminar de fazer o arroz que você está fazendo, ou fazer o café, ou cozinhar o feijão. Ainda que ele não vai gostar, ou vai gastar o meu gás, mas é o grau de amizade que você tem, faz com que passe ele a te ajudar dessa forma. Então você importuna a pessoa na sua casa, ou vai pedir talvez um dinheiro emprestado para poder comprar o gás. Então todos nós, eu creio que todos nós da igreja vivenciamos isso e sempre estamos vivenciando a cada dia mais. É verdade? Então, mas sempre podemos, além dos nossos poderes. Então, quando nós podemos, não pedimos. Então, só pede quem está precisando. Aí, quando a igreja se posiciona, Jesus está mostrando o quê? Às vezes, muitas vezes, você está na sua casa e uma pessoa, não uma necessidade material, mas uma necessidade espiritual, ela vai na tua casa pedir uma ajuda em uma oração, que ela possa receber algo do Senhor. E você ora e fala assim, rapaz, porque no caso que são três pessoas, são três elementos dentro da história. São o que veio, chegou à noite, entra na casa do vizinho, e o vizinho que não tem e vai pedir a outro. São três elementos na história, né? Três personagens. E a pessoa chega na sua casa e pede uma oração, e você olha assim, olha, essa capacidade eu não tenho. Eu preciso ir a alguém que tenha. Então quem pede precisa, e quem pode dar é o que tem. Então quem tem? Jesus está falando, o Pai do céu. As suas necessidades têm que ser respondidas por alguém que está superior à sua necessidade, por aquele quem tem. E muitas vezes chama-se a oração de insistência, quando ele fala que você tem que pedir, tem que buscar, bater. É a oração de insistência, ou seja, a sua oração que você precisa receber. Não é uma oração feita ocasionalmente, por um momento qualquer, solenemente, quando pedem para você orar. Não, é a oração da sua necessidade. É uma enfermidade que está alojada no seu corpo, que alojou na sua família. É uma necessidade que está longe do alcance das mãos humanas, que só o Senhor, com a sua graça e misericórdia, pode nos alcançar. E ele fala que nós temos que importunar esse Deus, nós temos que mexer com esse Deus, que ainda que você não receba agora,
Mas se ele diz, se você importunar numa oração de insistência, quem sabe ele pode dar tudo que é mistério, porque você está importunando, você está buscando, ele está vendo que há uma necessidade. Então existe um grau de dificuldade muito grande, mas ele fala assim, esse grau de amizade se chama, sabe o quê? Comunhão. Você precisa ter comunhão com o amigo, com o Senhor, para que você possa receber dele algo. Se você não tem comunhão com a igreja, se você não tem comunhão com o seu irmão, se você não tem comunhão com Deus, com a sua doutrina, você vai estar de fora. Você vai continuar com a sua necessidade e não será respondido. Aí você às vezes recorre ao intercessor, e às vezes o intercessor paga o preço para que você possa receber. Então, nós aprendemos isso, que expressa um desejo tão ardente, que a pessoa persiste. Não podemos dizer que Deus precisa ser muito rogado, embora a continuação da oração pode ser necessária, para podermos receber a bênção. Então, às vezes, não quer dizer que por muito falar nós seremos ouvidos, mas às vezes é uma necessidade de ser rogado com intensa oração, com intensidade. Então existe muita diferença. Eu sempre falei aqui, às vezes, na escola dominical, que é uma diferença. Às vezes nós fazemos duas orações, aquela que as pessoas querem ouvir, mas dentro de você, você está orando de uma forma diferente. Você está expondo diretamente a Deus o que realmente você quer receber de Deus. Então alguém, por exemplo, no sentido do versículo 13, fala, pois se vós sendo maus saberem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais lhe dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem. Ele fala, ora, santifica-me, Senhor. E podemos crer que às vezes a resposta seja, é essa bênção que eu almejo, dar-te-ei, mas não posso fazer enquanto tu não desejares com mais empenho. Então é necessário o empenho, e eu preciso buscar, estar atento. Então, para terminar, vou ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, que é o fechamento, onde ele fala lá sobre as primícias do Espírito, né? E ele diz, a partir do versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E essa nossa fraqueza que é mencionada nesse texto é a nossa incapacidade de analisar as situações e orar com inteligência. Há problemas tão grandes na nossa vida que nós perdemos às vezes o tino. Nos atinge de tal maneira que não sabemos o que falar, o que fazer. Nós ficamos para baixo, semblante caído, e não conseguimos analisar a situação, e a inteligência da oração não funciona. E sabemos que esta é a fraqueza mencionada por causa da frase seguinte: disse que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Às vezes não conseguimos orar porque as palavras não podem expressar a necessidade que sentimos. A ação do Espírito com gemidos inexprimíveis mostra como Deus penetra em nossa experiência através do seu Espírito. Então ele entra, examina. A Bíblia fala que a palavra ela examina, ela penetra no coração do homem, na alma, no corpo e espírito, na divisão totalmente, na tricotomia do homem. Então ele conhece realmente a intenção, o que você precisa, e a resposta vem conforme a sua vontade, porque só ele sabe o que realmente você precisa. Então é um grande mistério. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
E Jesus é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, como sumo sacerdote, e segundo Deus, intercede pelos santos. E que o Senhor possa nos ajudar a entender esse mistério. E fazemos a oração de insistência, a oração que não desiste, enquanto não recebermos uma resposta, seja ela sim ou não. Continue insistindo nas orações, continue buscando, continue participando da escola dominical, continue participando dos cultos, continue participando dos cultos de doutrina, continue participando dos jejuns e orações, lendo a Bíblia, orando, se santificando, buscando o Senhor com insistência. Ele fala que o nosso trabalho não é vão do Senhor, há uma recompensa a receber. Então que o Senhor possa te abençoar, e nos momentos mais difíceis da sua vida, você possa buscar e receber do Senhor alguma resposta. Fica com Deus, Deus te abençoe. Continue a ver as páginas das redes sociais do Campo de Vila Kennedy. Compartilhe, divulgue. Seja um intercessor por esse trabalho, para que almas possam ser alcançadas através dessas mensagens. Deus te abençoe e fique em nome de Jesus. Amém.